Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula após a retomada das atividades acadêmicas, nossa primeira aula de introdução à construção civil. Espero que vocês estejam animados para retomar essa disciplina, tá? Eu pessoalmente estou me dedicando muito para que seja assim uma boa experiência para todo mundo, que mesmo no ensino remoto vocês consigam aproveitar o máximo de conhecimento aí dessa disciplina, tá, pessoal? E antes de começar, eu já quero dizer para vocês, para não deixar nenhuma dúvida para trás, sempre ter comunicação, me avisar se não está entendendo, se o slide ficar ruim, fala, se o vídeo está ruim, fala, tá? Porque só com vocês falando é que eu vou conseguir cada vez ir melhorando mais a didática dessa disciplina, tá? Então, eu preciso muito da participação de vocês, tá bom? Já separa um caderninho aí com vocês, já separa se você está no computador, separa aí uma página de texto, pode ser o Word, pode ser o bloco de notas, pode ser o LibreOffice, tá? Porque a partir de agora, quando eu começar a explicar, sentiu alguma dúvida, não entendi o que a professora falou, é, para o vídeo, anota aí no seu caderno, anota aí no texto, para depois você colocar lá no fórum de dúvidas, para eu poder te ajudar e responder aí da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Então, vamos começar, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula de revisão, tá? Faz muito tempo que a gente não se fala, né? Faz muito tempo que vocês já tiveram essas aulas, primeiras aulas de introdução à construção civil. Eu tenho certeza que o cérebro de vocês já deu um reset, né? Já apagou tudo. Não me lembro mais nada, mas pode ficar tranquilo porque agora a gente vai revisar tudo que a gente viu até agora para que vocês não se sintam perdidos quando a gente começar um conteúdo novo, beleza? Então, ó, pessoal, a primeira coisa que a gente comentou, que é muito importante, assim, antes de começar essa disciplina, saber o porquê vocês estão estudando ela. Por que que é importante, né? Às vezes vocês, antes de entrar no curso, se alguém perguntasse, qual disciplina que você tem, que você estuda lá no, na Edificações? Você nunca ia, às vezes, falar que era história. Ah, eu vou estudar história. Talvez você nunca ia falar, né? Então, peraí, só um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Alguma coisa, sabe, diferente fazendo, porque... Aí, essas coisas acontecem enquanto a gente está gravando, né? Então, pessoal, por que que é importante estudar a história da edificação? Por que que vocês estão aqui nesse momento, em vez de estar estudando já a estrutura, em vez de aprender a fazer uma planta baixa, em vez de já estar mexendo no AutoCAD, por que que antes de tudo isso você estuda história das edificações? Vocês conseguem se lembrar? Então, nós comentamos sobre isso durante a aula, né? Que a história da educação, aliás, estudar qualquer tipo de história, né? Nos ajuda a entender como que a gente chegou aqui, né? No presente. Por que que a gente está nessa situação que a gente está agora? A gente só consegue descobrir isso estudando a história, né? E não é diferente com a arquitetura, com a construção civil. Para a gente entender por que que a arquitetura hoje tem esse estilo, o estilo de hoje, de 2020, por que que a gente faz os casos, né, tudo de um jeitinho só aqui no Brasil, porque a gente tem um estilo, né, de construção. E isso vem da história da construção no Brasil, da história da construção mundial. Então, é muito importante estudar história por causa disso, tá? Além disso, pessoal, é importante a gente saber, entender e identificar o estilo da construção ao longo do tempo. Porque vocês vão perceber, não sei se vocês vão se lembrar dessa aula, mas em certos momentos eu falar para vocês, nada vem do nada, tá? Nada do que foi criado da construção civil veio assim do nada. A pessoa acordou, falou, nossa, vou inventar aqui construção clássica com pilar. Não foi assim que aconteceu. A pessoa ela tinha outra coisa, né? Outra história, outro estilo já existente, e ele foi modificando aquele estilo e criou um novo. E é isso que a gente sempre faz, a gente pega algo que já existe, modifica de modo a ficar
melhor, né, para as nossas necessidades e tudo mais, e isso cria uma coisa nova. Então, é muito importante você entender, né, como que isso foi criado e saber também bater o olho e falar, olha, aquilo lá é estilo clássico. Olha, aquilo lá, ele tem um estilo, é clássico, mas meio voltado pro romano. Ó, e nossa, esse estilo até é meio primitivo, meio, então, entende? Quando vocês batem o olho, vocês já conseguem ver isso. Uma coisa também que ajuda muito na hora que você estuda história é você ter uma forte argumentação para convencer o cliente, tá? Porque muitas vezes você pode falar, olha, eu estudei o estilo de tal população, de tal povoado, que eles faziam dessa forma a construção para conseguir chegar nesse objetivo que você quer, tá? Digamos que você tem um cliente que ele quer gastar pouco, mas ele quer ter conforto térmico, ele quer ter uma construção forte, aí você vai lá na história, você estuda que o povo antigo fazia um tipo de construção com pedra, com não sei o que lá, que resolve todos os problemas, é uma construção barata, você pode apresentar isso para ele, tá? Então, você demonstra conhecimento e demonstrando esse conhecimento, o cliente vai ter mais confiança no que você está falando e vai aceitar as ideias que você está propondo, né? Você pode aprimorar o gosto e a sensibilidade pela diversidade e cultura. Então, isso aqui é para a vida, tá, pessoal? Às vezes, muitos de vocês vêm para o curso e falam, eu estou fazendo o curso, mas eu não quero, assim, trabalhar na construção civil. Eu só gosto e tô aqui por hobby, tive um tempo livre e queria voltar a estudar. E aí você pensa, mas eu não vou construir, por que eu preciso saber dessas coisas? Mas isso aqui é para a vida, pessoal. Aprimorar o gosto pela diversidade e cultura. Entender que não existe nada que é feio. Não existe nada que é inapropriado, tá? Existe diversidade e culturas diferentes. E cada uma tem a sua beleza, cada uma tem as suas vantagens, as suas desvantagens. E você tem que saber identificar a beleza disso, identificar a importância disso, tá? Então já pensou quando você viaja mesmo? Olha que delícia, né? Todo mundo pudesse sempre viajar, qual que é a coisa gostosa de viajar? O gostoso é você ver outra cultura, você ver outras comidas, você ver outras construções, né? Pode ser feia, pode ser bonita, né, no gosto popular, mas é uma coisa diferente e é legal a gente saber. Então, por isso que é interessante saber a história das edificações. E o último, né, que foi praticamente o primeiro que eu falei para vocês, entender de onde viemos e qual o nosso papel no presente, como podemos contribuir para o futuro da construção civil, né? Então, a gente, cada um de vocês aqui que está assistindo esse vídeo agora, todos nós temos um papel na construção civil. Pode ser um papel grande, a moto passando, vou esperar. Pode ser um papel grande, pode ser um papel pequeno, mas nós temos algum papel na construção civil. Então, lembra que eu falei para vocês, tipo, pensa bem, pessoal, uma casa que é construída hoje, daqui, sei lá, 80 anos, talvez você nem vai estar mais vivo aqui, mas a casa vai estar lá e outras pessoas vão ver essa casa e vai fazer parte da história de outras pessoas. Quantas pessoas vão morar nessa casa? Quantas pessoas vão lembrar dessa casa, tá? Isso afeta, assim, a sociedade onde essa casa está incluída, onde essa construção está incluída. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre acaba lembrando assim, nossa, sabe aquele prédio bem antigo que é muito bonito, assim, então, é perto daquele lugar. Então, aquilo fica na sua memória, ele acaba virando um ponto da cidade, né, que todo mundo sabe onde é, todo mundo se lembra, porque chama atenção. Ou tem também um lado ruim, às vezes é uma construção feia, sabe aquele prédio bem feio, que assim, que é muito esquisito, assim, que tem umas formas estranhas. Então, é esse. Então, a arquitetura, a construção, ela marca as pessoas, né? Ela vira ponto de referência. E se a gente entende, né, como que a gente chegou até aqui, a gente também consegue entender como que a gente pode fazer história, tá? Como que a gente quer, o que a gente pode fazer para chegar, para alcançar algo que a gente quer lá no nosso futuro, como história nossa da construção civil. Beleza?
Bom, então vamos ao que interessa, né? Primeiro ponto que a gente falou foi as edificações da pré-história. Pessoal, nesse momento, para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou começar a ser bem breve, tá? Em relação a cada período, porque foram coisas que nós já estudamos, nós só estamos relembrando, tá? Mas, se por algum momento você achar que foi muito rápido, que você não teve explicação suficiente, tá? Me procurem no fórum de dúvidas, fala que você precisa de um pouco mais de explicação, que a gente faz um atendimento só para isso, ou uma aula mais só para isso, tá? Eu faço qualquer coisa mais uma videoaula, tá? Mas a partir de agora eu vou começar a ser mais breve para não ficar tão cansativo para vocês esse vídeo. Bom, pessoal, então o que a gente precisa lembrar da pré-história, né? Uma coisa que marca muito a pré-história em qualquer coisa que você for falar, não só na arquitetura, era que os povos eram nômades, né? Até um certo momento. Mas a partir de um certo momento, ele começa a ficar em alguns lugares. Ele começa a perceber que é muito mais vantajoso, ao invés de ir para algum lugar, comer tudo que tem, usar todos os recursos, quando acabar e ir embora para outro lugar, ele começou a perceber que isso era muito mais difícil, que era muito mais fácil ele tentar permanecer em um lugar só e tentar buscar aí se sustentar sempre de alguma forma, tá? Então, no período neolítico, os povos da pré-história passam de nômades para um homem que se estabelece em algum lugar. Então, para ele conseguir se estabelecer, ele começa a praticar a agricultura, ele começa a ter que plantar as coisas para ter o seu próprio sustento, né, para não precisar mudar daquele lugar. E até aquele momento, pessoal, a construção, a arquitetura, ela só tem um valor de símbolo, de signo, a gente fala, de significação. Então, a arquitetura, ela até aquele momento, ela começou a se expressar mais como, por exemplo, morria alguém, eles não podiam mais simplesmente enterrar a pessoa lá e ir embora e nunca mais ver. Começou a ter mais símbolo aquilo, né? Morreu alguém da família, eles precisavam relembrar daquela pessoa, porque eles iriam ficar naquele lugar, né? No lugar que a pessoa foi enterrada. Então eles começaram a fazer construções para relembrar essa pessoa, para ter um símbolo, para ter um significado, tá? Começaram a ter um aspecto assim, não diria talvez religioso, mas um aspecto assim de relembrar mesmo essa pessoa que não estava mais lá. E com o tempo a construção foi se tornando assim, mostrando mais necessidades, né? Já que ele estava precisando ficar num lugar, ele começou a perceber que ele também precisava assim de um abrigo, né? Então ele precisava construir algo que oferecesse proteção para ele. Então imagina, quando eles imaginam a comparação, aí quando eles eram nômades, eles iam para um lugar, eles pegavam todos os recursos e se existia algum perigo, chegou um bando de, sei lá, estou inventando aqui, mas um bando de leão aqui perto, vixe, é perigo, vamos pegar as coisas, vazar daqui e vamos para outro lugar. Mas não, agora eles não são mais nômades, não fazem mais isso. Então, se chega algum perigo, eles não podem simplesmente pegar as coisas, deixar tudo o trabalho que eles fizeram de agricultura e tudo mais, não podem pegar tudo e ir embora, assim. Eles precisam construir um abrigo, uma proteção. Então, a construção ela vai se evoluindo, assim, dessa forma, conforme todas essas necessidades que os povos, assim, tiveram depois que eles passaram a não ser mais nômades. E aí, pessoal, em relação assim à construção em si, nós temos alguns tipos de construções, tá? Então, na história da edificação a gente chama de idade dos metais, que eles usam cobre, bronze e ferro, né? E muitas das construções que a gente vê acabam usando algum tipo de material desse tipo, tá? E a gente tem esses monumentos megalísticos que são alguns registros que a gente encontra até hoje, tá? E os estudos assim que tem em relação a isso acredita que o objetivo assim principal desses tipos de construção era para homenagear os mortos, tá?
Então aqui vocês vão ver algumas nomenclaturas talvez um pouquinho diferentes, você não precisa ficar decorando, tá? Só precisa saber que existe e às vezes saber a diferença entre um e outro. Então a gente tem ó, o menhires, dólmens e as taulas. A gente chegou a ver isso em aula, tá? É só para relembrar mesmo. E olha só que interessante, na última imagem que a gente tem a taula, a gente vê uma pessoinha bem pequenininha em relação a uma construção bem grande. Então, isso é muito surpreendente para a gente, porque o grande quê da questão é como que a pessoa, né, numa idade da pré-história, sem nenhum tipo de equipamento que a gente possui hoje, ou que a humanidade começou a possuir depois de algum tempo, ali pelos egípcios e tudo mais, como que conseguiram, né, fazer isso? Então, ainda é um grande mistério, tem muitos estudos em relação a isso, para tentar entender como que eles faziam isso, tá? Além dos dômenes, a gente tem isso que a gente chama de trilite, tá? Ou trilite, tá? Que, na verdade, são três pedras, né? Que, aliás, eu falei além dos dômenes, mas além desses monumentos aqui megalíticos, tá? Desculpa, pessoal. Mas além desses que a gente viu, a gente tem esse estilo também, que são em três pedras, ó. E tem esse aqui que é talvez um pouco mais famoso para vocês. Isso aqui muitas vezes vocês conhecem a imagem, mas não sabem o que é e não conhecem esse nome. Então, o nome desse estilo aqui que eles usavam é o Cromlech, tá? E esse aqui, essa imagem aqui é da Stonehenge, que é, olha o tamanho dessas pedras, pessoal, em relação em comparação com o tamanho das pessoas, é realmente surpreendente. E aí tem vários estudos, será que era um calendário? Será que era para usar como forma religiosa? Será que era para homenagear os mortos? Então, tem vários estudos aí sobre isso, mas como faz muito tempo, pouca coisa é concreta, né? Não dá para afirmar o que exatamente é, mas é surpreendente de qualquer forma, bem legal de se ver. Aqui tem uns outros tipos, olha como que já vai mudando as construções, tá? Então, a gente tem as navetas e tem os talaiotes. Então, perceba que aqui ele já cria um aspecto mais de abrigo e de proteção, tá? Se era assim para eles ficarem lá dentro, ou se era só para homenagear os mortos, para colocar, né, as pessoas mortas lá dentro, talvez sim, talvez não, mas é muito interessante ver como que eles vão evoluindo de uma coisa que é só simbólica, que são pedras assim é, colocadas, né, às vezes até parece aleatoriamente, né, em algum lugar, e como que aqui você já vê que vai tomando uma forma, né? E você olhando essa forma aqui, você consegue comparar com muitas construções mais atuais, né? Nossa, mas que olha quanto tempo o homem já vem já pegando uma forma de construção. Bom, pessoal, e aí depois da pré-história, a gente vê as edificações da Mesopotâmia, né? Então, o que caracteriza a Mesopotâmia? Ela foi uma civilização um pouco mais evoluída, tá? Ela já começa a ter, assim, o aspecto de civilização, porque até ali na pré-história a gente tem só povos, né? Que são grupos, bandos, né? Que ficam separados ali e vão tentando sobreviver. Já na Mesopotâmia, eles desenvolvem mesmo uma civilização, tá? Uma coisa que é importante é as descobertas. Bem nessa época surgiu a escrita, que foi desenvolvida pelos sumérios, tá? Quem tiver interesse, estuda esse povo sumério, porque é bem interessante, tem muita coisa legal que eles fizeram. Bem importante para vários aspectos da história, principalmente da educação. Na região da Mesopotâmia, é importante lembrar que você tem terras férteis, tá? Que hoje é o Iraque e o Irã, tá? Mas essas terras férteis, elas são banhadas pelo rio Tigre e Eufrates, e isso é muito importante, pessoal. Qualquer civilização tentava se desenvolver perto de algum rio para poder ter a prática da agricultura, né? Para poder ali se desenvolver. E no caso da Mesopotâmia, não foi diferente. Então, toda a cultura da Mesopotâmia
ela é baseada na exploração desses rios, tá? Então, o que é muito interessante das edificações da Mesopotâmia é que eles começaram a construir canais de irrigação, começaram a construir coisas que suprissem a necessidade de se aproveitar desse recurso que é esses dois rios, tá? Então, por causa de todo esse desenvolvimento, né, consequentemente a abundância que eles tiveram de tantos suprimentos, acabou colaborando aí para o surgimento de uma população grande, tá? De uma urbanização. Então, por isso que acabou se desenvolvendo muito, tá? E o Egito e a Mesopotâmia, eles vão ser considerados o berço da história e da arquitetura ocidental. Porque é aí que começa a ter mais estudos, você consegue ter mais registros de tudo que eles foram estudando e tudo que foi acontecendo. Vocês percebem que quando eu falo da pré-história, é tudo muito assim, né? Tem estudos, nada muito concreto, não dá para ter certeza. Mas quando a gente chega na história da Mesopotâmia e do Egito, a gente já tem registro para afirmar as coisas. E a gente vê assim, que os estudos que eles tiveram para poder desenvolver várias coisas, principalmente na construção civil, são muito avançados e acabam sendo realmente o berço da construção, tá? Bom, então lembra que eu falei para vocês dos sumérios? Aqui é só para vocês entenderem que os sumérios são uma das civilizações mais antigas, tá? 4.000 antes de Cristo, muito tempo, tá? E lá eles criam as cidades-estados, que é um centro político e religioso. Então, nesse momento, eles já começam a ter um senso de política e já começa a ter um senso de religião também. E dessa forma, eles precisam ter algo, né, que consiga suprir essa necessidade de ter um centro político e um centro religioso. Eles precisam de algo para servir aos deuses, né? E ao mesmo tempo também para se aproveitar lá da questão do rio. Então, quando você fala em arquitetura da Mesopotâmia, a primeira coisa que você tem que se lembrar, que é o destaque assim, dessa arquitetura, são os zigurates, né? Então, eu vou até voltar ali para a primeira imagem, ó. Esses aqui são os zigurates. Então, olha só que interessante, pessoal. Eles já começam a se elevar em questão de construção. Imagina isso aqui, manter essas construções de pé, e tem construções dessas que estão lá até hoje. Então, é muito surpreendente, é muito legal. Então, você olhando a imagem assim, parece que é pequeno, mas é enorme, tá? E conseguir avançar, fazer uma construção dessa altura, desse tamanho, é surpreendente mesmo. Então, você já percebe que a evolução da construção ali foi grotesca. É muito legal, tá? E não sei se vocês às vezes acompanham alguma coisa assim de mitos religiosos ou acompanham as histórias da Bíblia, essas coisas, mas como que é o nome? Aquilo lá que eu até cheguei a comentar com vocês. Aquelas histórias da Babilônia, o harém de Babilônia, não consigo me lembrar muito bem agora o nome, não sei se talvez algum de vocês se lembre. Muita gente acredita que era nessa região da Mesopotâmia, tá? Pode ser que isso seja até um zigurate lá, aquele coisa da Babilônia que eles falam. E o que essa construção ela era feita para fazer toda a captação de água, então uma coisa bem legal, tá bom? Então sempre que falar de Mesopotâmia, lembrem-se da opa, deixa eu voltar aqui. Oh, gosh. Acabei passando demais. Então, toda vez que falar de construção da Mesopotâmia, lembrem-se da parte ali dos zigurates, tá bom? Então, pessoal, passando da Mesopotâmia, a gente chega para o Egito, tá bom? Mas essa parte do Egito eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo, senão o vídeo fica muito comprido, tá bom? Então, já aproveitem agora, se vocês tiveram algum tipo de dúvida em relação ali à parte da Mesopotâmia e da pré-história, ou por que eu tenho que estudar a edificação, já vai lá no fórum, já passa para mim, tá? Para a gente já poder já sanar essas dúvidas e passar para frente, tá bom? Então, vamos ali para o próximo vídeo, já vou deixar o próximo vídeo disponível, onde a gente vai continuar aí a partir das edificações do Egito. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando e gostando até agora, então até já já.